Obrigado pela atenção. Hebreus capítulo 9, versículo de número 11. Você que encontrou pode dizer amém? A palavra do Senhor está escrita: mas vindo Cristo, nós podemos no meu contar até 3 em uma só voz dizermos: mas vindo Cristo. Vamos lá? 1, 2, 3. Ficou tão bom que vou até pedir para repetir. Vamos lá? 1, 2, 3. Pai, esta é tua palavra, tua maior revelação. E oração uma vez mais é que o Senhor tenha misericórdia de nós e continue falando conosco por meio da tua santa, tão poderosa palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode se assentar. Epístola do escritor anônimo aos Hebreus. Nós devemos diferenciar e fazer a distinção que há entre uma carta e uma epístola. Todas as vezes em que vamos perceber sinônimo de carta no Novo Testamento, carta está sendo direcionada a uma pessoa. Carta aplica-se ao singular, direcionada a uma pessoa em específico. Todas as vezes em que vemos o termo epístola, esta epístola ela é direcionada a um seleto grupo de pessoas, a um grupo onde esta carta está sendo direcionada com princípios a estas pessoas. Nós estamos diante da epístola aos Hebreus. A autoria deste livro e a autoria dele ela é oculta. Ninguém ainda afirmou, nem tampouco nenhum biblicista teve a ousadia de afirmar quem foi o escritor, o autor desta obra. Alguns pressupõem ter sido Paulo, outros pressupõem ter sido Tércio, mas nós não temos a afirmativa de quem fora o escritor e o autor dessa obra. Mas isso talvez nem tão pouco importa, porque vale mais entendermos e compreendermos o que ela está nos ensinando do que até mesmo saber quem a escreveu. Os princípios desta epístola está sendo direcionada a um seleto grupo de irmãos que haviam aceito o sacrifício de Cristo. E havendo aceito este sacrifício de Cristo, eles estavam apostatando da fé. O que é apostatar da fé? Apostatar da fé é retornar às velhas práticas, voltar aos velhos caminhos, fazendo o que é novo ser colocado de lado e sendo atribuído a uma nova ideologia. Esses irmãos, eles haviam aceito a obra sacrificial de Cristo. E aceito a obra sacrificial de Cristo devido à perseguição do Império Romano nos primeiros séculos. Eles estavam se distanciando do sacrifício de Cristo e retornando às velhas práticas e costumes judaicos. Isso fez com que fosse necessário uma carta que aplicasse conhecimento e aplicasse a esses irmãos uma afirmativa, algo que de fato convencesse-os que o sacrifício de Cristo era superior a todas as velhas práticas dos costumes judaicos. Isso é o que o escritor anônimo aos Hebreus ele está ensinando. E o seu princípio nutre este propósito de estar apresentando uma obra que venha a ser superior à obra e às velhas práticas dos costumes judaicos. Nós percebemos que a maior figura dentro da cultura judaica é justamente o sumo sacerdote. O sumo sacerdote era o homem que representava Deus diante do povo e, consequentemente, representava o povo diante de Deus. Este sumo sacerdote vinha de uma linhagem de Melquisedeque e logo após vinha da linhagem de Arão. Se nós analisarmos o primeiro capítulo, o segundo capítulo da Epístola aos Hebreus, perceberemos que o escritor ele está colocando a supremacia que há em Cristo em relação ao ministério sacerdotal. Ele pega a imagem de Melquisedeque, toda a linhagem de Melquisedeque, ele pega a figura de Arão, toda a linhagem de Arão, e ele coloca Cristo como sendo de uma linhagem superior à linhagem de Melquisedeque, a superior à linhagem de Arão. Qual é o intuito do escritor aos Hebreus? O intuito dele é que fazer com que percebamos que todas as linhagens de Melquisedeque,
linhagem sacerdotal arâmica, estas linhagens são terrenas, são humanas, mas a linhagem de Cristo é superior, porque Cristo não é simplesmente um homem, mas Cristo é 100% Deus. Esta linhagem, sendo acima a linhagem destes homens, ele se preocupa em apresentar Cristo como sendo o sumo sacerdote. É do conhecimento de todos e vale a pena relembrarmos que Deus é um Deus de relacionamento. Você acredita nisso? Deus sendo um Deus de relacionamento. A maior prova disso é que quando Deus firma o homem, quando Deus de fato dá vida ao ser humano, ainda estando no Éden, todo findar de tarde, a Bíblia registra-nos que Deus descia à tarde para poder se relacionar com o homem. O que impede Deus de descer ao Éden e se relacionar com o homem? Nada impede Deus de descer no Éden e se relacionar com o homem. A maior prova disso é que alguém pega alguns textos da Bíblia isolados e diz que Deus não fala com quem está caído. Se Deus não falasse com quem está caído, Deus não desceria no Éden depois de Adão cair, e Deus olharia para ele e diria: Adão, Adão, por que é que você se esconde? Deus está falando com o homem mais caído da história. Deus está falando com o homem que habitava no ambiente de Deus. Deus está falando com o homem que habitava e se relacionava diariamente com Deus. A Bíblia não nos registra um homem mais caído a não ser Adão. Mas Deus, por infinita graça, não manifesta somente no Novo Testamento, mas a graça de Deus se manifesta ainda estando no Éden, de tal forma de Deus descer e dizer ao homem mais caído: Adão. É Deus direcionando a palavra e dizendo: este é meu intuito. Meu intuito é de relacionar com o homem. Mas o fato da queda do homem, teologia diz que abre um abismo entre Deus e o homem. E este abismo que abre entre Deus e o homem impede de que o homem se achegue a Deus. Este impedimento do homem se achegar a Deus é o impedimento do pecado. Mas o fato do homem não poder ir a Deus não é equivalente ao resultado de Deus poder vir até o homem. E Deus pode sim se achegar ao homem. E já que o homem não podia ir até Deus, então Deus decide vir até os homens. De qual forma? Êxodo capítulo 25. Deus direciona a Moisés toda uma estrutura para que ele construa uma arca. Essa arca é a arca da aliança. Ela é sinal e simbolismo da presença de Deus. Ela sendo sinal e simbolismo da presença de Deus, ela seria aquilo que os homens viam e eles entenderiam que sobre esta arca Deus desceria e ela simbolizaria a presença de Deus. Mas Deus não diz somente para que construam uma arca. Deus também dá toda a estrutura de um tabernáculo. Tabernáculo este dividido em 3 partes. Primeira parte deste tabernáculo, quando eles estão andando pelo deserto, é chamado de átrio. Quando eles firmam em Jerusalém, este tabernáculo, a sua primeira parte passa a se chamar pátio. Existe um véu que separa o pátio da segunda parte deste tabernáculo. Segunda parte deste tabernáculo se chama santo lugar. Este santo lugar, atravessa-se ele e entra num terceiro espaço que se chama Santo dos Santos. Estes 3 ambientes do tabernáculo, cada um deles possui a sua devida mobília. Se analisarmos a Bíblia a partir da narrativa do capítulo 25 de Êxodo, nós perceberemos que no átrio, no pátio, existe um altar de holocausto. Qual altar de holocausto? Aquele de Levítico capítulo 6, versículo 13, em que a Bíblia registra que o fogo arde continuamente sobre o altar e não se apagará. Atrás deste altar de holocausto, altar de sacrifício, existe uma pia de bronze, pia da purificação. Atravessa-se este primeiro véu, sai do átrio, entra no santo lugar. No santo lugar, à direita uma mesa com os pães da proposição, à esquerda um candelabro, e ao centro do santo lugar, e consequentemente também o centro do tabernáculo, existe o altar de ouro, altar de incenso, altar da adoração. Existe um véu, e o véu mais importante do tabernáculo, que é o véu que separa o santo lugar
do Santo dos Santos. Este véu é um véu de aproximadamente 10 metros de largura, outros 9 metros de altura. A sua espessura é de aproximadamente 30 centímetros. A pergunta talvez é: por que um véu de 30 centímetros? Um véu de 30 centímetros, porque a sua estrutura, ela é tangida, ela é feita por nós de cordas, e estes nós de cordas fazem com que sua estrutura seja pesada, seja robusta. Atravessando este segundo véu, existe o utensílio, o último deles, mas não menos importante, mas é o que faz dar sentido a este lugar. E qual é o utensílio que tem dentro do Santo dos Santos? É a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, com a sua tampa chamada de propiciatório, onde há 2 querubins, as suas asas se encontram, se entrelaçam, e creem na cultura judaica que sobre o dia da expiação, a presença de Deus desce sobre as asas dos querubins. E qual é o ritual? O ritual é que o sábado é o dia mais importante da semana de um judeu. E se o sábado é o dia mais importante da semana de um judeu, o dia mais importante do ano para um judeu é o dia da expiação, dia de Yom Kippur, até hoje comemorado no calendário judaico como dia 12 de setembro. Qual é o dia da expiação? O que acontece no dia da expiação? O acontecimento que rege o dia da expiação é o acontecimento onde o sumo sacerdote, lembra quem é ele? É aquele homem que representa Deus diante do povo e que representa o povo diante de Deus. Sumo sacerdote, ele vestia a sua roupa, vestindo a sua roupa, ele colocava sobre a sua cabeça uma expressão escrita Kadosh, que significa santidade, santidade ao Senhor. Este sumo sacerdote pega uma ovelha, um novilho cevado. Pegando este novilho cevado, ele aperta-o, com o intuito de perceber se esta ovelha emitiria algum tipo de som. Ele lança ela de aproximadamente 1 metro de altura até o chão, para perceber se esta ovelha emitiria algum som. Por quê? Porque se a ovelha emitir algum som, em meio a essas dificuldades, é que a ovelha está revelando que ela não é ovelha, mas que ela é um bode. Ela passando por todo esse processo, então passa pelo processo da imolação. O que é isso? Ele se coloca lá no átrio, diante do altar de holocausto, colocando o sacrifício sobre o altar. Então ele mata aquela ovelha sobre o altar. O fogo do altar começa a consumir o sacrifício. E enquanto isso está acontecendo, o sangue está escorrendo sobre o altar. Está caindo numa espécie de um recipiente, uma espécie de um copo. E enquanto este sangue está caindo sobre este copo, está caindo dentro deste copo, então ele pega este sangue do sacrifício, ele atravessa o primeiro véu, agora ele está dentro do santo lugar. Ele atravessa o segundo véu, agora ele está dentro do Santo dos Santos, diante da Arca da Aliança. Então ele imerge o seu dedo dentro deste sangue e ele molha os 4 cantos da arca. Em seguida, de molhar os 4 cantos da arca, então ele pega o que sobrou daquele sangue e ele retorna, passa ao santo lugar. Ele se coloca no átrio, diante do altar de holocausto. Então, o que foi consumido do sacrifício sobre o altar, então cai cinzas no chão. E ele derrama aquele sangue, mistura com as cinzas que estão caídas no chão. Em seguida, ele retorna, atravessa o primeiro véu. Ele se coloca diante do altar de incenso. Então ele toma em suas mãos um incensário aceso pelo fogo do altar, o incensário com o incenso que tem dentro do santo lugar. Agora ele atravessa o segundo véu, ele está diante da Arca da Aliança, e este sacerdote começa a andar dentro do tabernáculo, andando dentro do tabernáculo, espalhando incenso dentro do tabernáculo. A lei do levirato afirma que enquanto aquele lugar não fosse coberto de fumaça, Deus não desceria sobre as asas dos querubins. A lei do levirato afirma que era necessário aquele lugar ser cheio de fumaça para que
então ficasse propício para que Deus descesse. Qual é o simbolismo de fumaça à luz da Bíblia? O profeta Naum diz-nos que Deus recebe a nossa adoração, Deus recebe a nossa oração, Deus recebe o nosso louvor como cheiro suave de fumaça que sobe a sua narina. Já tem alguém pegando? É o sumo sacerdote entrando dentro do santo lugar e entendendo que enquanto aquele lugar não fosse cheio de fumaça, aquele lugar não estava pronto para Deus descer. A lei do levirato é mais profunda e ela diz que se o sumo sacerdote enxergar um palmo à frente do seu nariz, então não está propício para que Deus desça. É Deus ensinando ao sumo sacerdote: para a minha presença se manifestar, é necessário que o lugar fique cheio de fumaça. Para a minha presença se manifestar, é necessário que o homem desapareça no meio da fumaça. Eu vim lhes dizer essa noite que infelizmente pregador não atrai fumaça, cantor não atrai fumaça. A única coisa que vai atrair fumaça é a nossa adoração. E eu vim liberar uma palavra para quem trouxe mão direita para jogar para cima. E a palavra é: à medida em que a gente enche o lugar de fumaça, à medida em que Deus desce no ambiente, o ambiente não continua da mesma maneira que está. Porque o ambiente onde Deus desce é propício para que milagres aconteçam. O ambiente onde Deus desce é propício para que curas aconteçam. O ambiente onde Deus desce é propício para que libertações aconteçam. Então o meu convite aqui essa noite é muito simples, e o convite é: toma o incensário na mão e me ajuda a fazer fumaça. Me ajuda a fazer fumaça, porque à medida em que fazermos fumaça aqui, Deus desce. Deus desce. O lugar estava coberto de fumaça. Então Deus descia sobre as asas dos querubins. E à medida em que Deus descia, Deus liberava uma palavra ao sumo sacerdote. E qual era a palavra de Deus? Encobertos estão os vossos pecados. Sumo sacerdote recebia esta palavra de Deus. E então ele retornava. Há quem diga que ele corria o risco de morrer dentro do santo lugar. Pastor Abraão de Almeida, ícone da teologia pentecostal no Brasil, influenciado e muito cheio do Espírito, ele escreve dizendo, com confirmações e analogias dentro da cultura judaica que são afirmadas até hoje, que o caminho que se leva até o átrio se chama o caminho. O caminho que leva ao santo lugar se chama a verdade. O caminho que leva ao santo dos santos se chama a vida. Eu nunca vi alguém entrar na presença de Deus e sair morto. Mas eu já vi pessoas entrarem mortas espiritualmente e saírem daqui com vida. Este lugar não é ambiente de morte. Este lugar emana vida para sua casa. Este lugar emana vida para a tua vida. Este lugar emana vida para os teus sonhos, porque aqui é ambiente de vida. Ele saía, se colocava no pátio da congregação. É como se no culto de hoje estivesse todo mundo ali na marginal da BR. Somente pastor Douglas estivesse aqui, recebesse a palavra de Deus e fosse compartilhar o que ele recebeu de Deus lá fora. Nós não poderíamos participar. Era o sumo sacerdote nos representando.
era o sumo sacerdote sentindo por nós. Ele se coloca no pátio da congregação. Nação de Israel está com os joelhos no chão, boca no pó. Então o sumo sacerdote pegava a cinza do altar misturada com sangue, colocava dentro de um embornar, uma espécie de uma sacola. E ele começava a andar no pátio, onde estavam todos ajoelhados e com boca no pó. Sangue cinza. Jogava para o alto e dizia: encobertos estão os vossos pecados. Sangue cinza. Joga para o alto. Encobertos estão os vossos pecados. Sangue cinza. Joga para o alto. Encobertos estão os vossos pecados. Fazia isso um ano. Ano seguinte, todo esse ritual deveria ser repetido, porque eles sabiam que o sacrifício de um animal só tinha o poder de acobertar o pecado. O sacrifício do animal não tinha poder de perdoar pecado. Mas eu fiz questão de pedir-nos para repetir. Mas, vindo Cristo. Mas, vindo Cristo. Cristo vem para cumprir todo o ritual. Só que o escritor aos Hebreus diz: ele é um sacerdote, não dessa geração. Ele é superior. Ele não apresenta qualquer sacrifício, mas ele apresenta um maior. Ele apresenta um mais perfeito. Qual é a missão de Cristo? Reatar a aliança de Deus com a humanidade. Eu vou voar aqui, Jesus. Qual é a missão? Reatar a aliança de Deus com a humanidade. Era Deus com a mão estendida, querendo pegar na mão dos homens. Mas não podia. Porque existia um abismo chamado de pecado. Era necessário um sacrifício que fosse superior a isso. Só que Cristo não é só a ovelha. Cristo também é o sumo sacerdote. João Batista, seu primo, filho de Isabel e Zacarias, está à beira do ribeiro batizando. A pregação dele era um pouco pesada. Ele olhava aos fariseus e dizia: raça de víboras, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eu vos batizo com água, mas após mim virá um que é antes de mim. Eu não sou digno nem de desatar a sandália dos seus pés. Eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está pregando, imagino eu, essa é minha mente fértil de pregador, que talvez ele está chamando o nome de cobras. Talvez ele ergue os seus olhos para as campinas para chamar mais um. Mas ele olha e talvez até coça os olhos. Esse aí não é serpente. Mas eis aí o cordeiro. Essa é a maior mensagem da Bíblia. Eis aí o cordeiro de Deus. Agora segura essa revelação, meu Deus. Até então eles conheciam que era pecado encoberto. Mas Jesus não veio para encobrir pecado. E ele conclui dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus. Não veio para cobertar pecado, mas ele tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Cristo é o Cordeiro. Cristo sendo o Cordeiro, ele tem uma missão: apresentar o seu sacrifício. E a apresentação do seu sacrifício seria para poder pagar a dívida da humanidade que era contra Deus. A humanidade não devia nada ao adversário. O pecado é unicamente contra Deus. E era a ira de Deus pela sua justiça estabelecida sobre nós. Por isso Paulo tem a revelação e escreve que ele se fez pecado por nós. Cristo tem a missão. Qual é a sua missão? Se colocar na condição de cordeiro. Porque na condição de cordeiro, ele apresenta o sacrifício para redimir a humanidade. O ponto mais alto do ministério de Cristo não era quando ele curava. O ponto mais alto do ministério de Cristo não era quando ele pregava. Até porque a sua maior pregação foi uma frase só. Qual era o alvo dele? Resgatar. Buscar a humanidade. Satanás sabia que ele entendia essa missão dele. E Satanás tentou de todas as formas fazer com que Cristo não subisse na cruz. Porque Satanás entendia que Cristo subindo na cruz seria o ponto mais alto do ministério dele. Satanás entendia que a maior pregação dele seria no alto da cruz. Ele tentou de todas as formas fazer com que Cristo não subisse à cruz. A ponto do Espírito do Senhor levar Cristo até o deserto. Satanás olhar para ele e dizer: está com fome? Transforme as pedras em pães. E Jesus olhar para ele e dizer: nem somente de pão vai viver o homem. Satanás leva ele no pico do palácio e diz: se você quiser, eu posso te oferecer todos os reinos da terra. Lance daqui. Diga a Deus para quem viu os anjos, para que te sustenta. Jesus olhar e dizer: não vão tentar. O Senhor, meu Deus. Satanás tramou. Satanás estruturou projetos. Satanás fez de tudo para que Cristo não subisse na cruz. A morte de Cristo, Satanás entendia que seria a derrota do inferno. A ponto de Satanás encher o coração de um dos discípulos de Cristo. E quando Cristo revelou para eles a missão, e Cristo disse: eu vou ser preso, vou ser morto. Satanás aproveitou da brecha, encheu o coração de um dos discípulos e disse: se eles vierem prender o Senhor, eu me colocarei à frente. Jesus olha: eu sei qual é a minha missão. Então, para atrás de mim, Satanás, meu alvo é a cruz. Ele está caminhando, e eu gosto disso, porque Cristo caminha a passos largos em direção à cruz. Neste caminho em que ele faz, o Império Romano, eles não encontravam nenhum tipo de pecado nele. Era necessário procurar alguma coisa para o condenar. Então Pilatos o chama. E a palavra de Pilatos é verdade que você se denomina rei dos judeus? Sabe qual é a resposta de Cristo? Você o disse. É Jesus dizendo: eu sei que eu sei. Eu não preciso me auto-apresentar e nem tampouco me auto-afirmar. Então ele é condenado por pecado de blasfêmia, por ser denominado rei dos judeus. Costume não somente cultural, mas era um costume do tempo, era que na festa da Páscoa fosse solto
preso. Pilatos está no alto da sua fortaleza, Antônia. A nação de Israel está no pátio do seu palácio. As campinas e as planícies estão cheias. E ele se coloca aposto do seu lado, Jesus e o outro preso chamado de Barrabás. E a palavra de Pilatos é: nós vamos soltar um, mas o outro nós iremos crucificar. E ele pergunta: Barrabás, crucifica-o ou solte? Em unânime voz, nas planícies, soa e ecoa o som: solte-o, solte-o. A pergunta agora retorna ao outro lado. E a pergunta é: Jesus, que se diz o Cristo, nós iremos soltar ou crucificar? E a resposta é: crucifica-o. Os que estão próximos, as suas vozes podem ser ouvidas. Os que estão distantes, a sua voz não chega. Então é necessário que eles façam um sinal. E o sinal que é feito é: crucifica-o. E então a palavra é dada. E Cristo é entregue à multidão. Uma coroa de espinhos é posta sobre sua cabeça. 39 chicotadas de um chicote chamado de azorrague são dadas em suas costas. Parte horizontal da cruz, chamada de patíbulo, é presa sobre ele. São aproximadamente 50 quilos. E Cristo começa a fazer o caminho da via dolorosa. São quilômetros até sair do Palácio Antônia e ir até o alto do Gólgota. Cristo está sendo arrastado pela multidão. Pelo caminho as pessoas estão batendo no rosto dele. Pelo caminho as pessoas estão cuspindo no rosto dele. Isaías no capítulo 53 diz que ele não emite nenhum som. Porque a ovelha não podia emitir nenhum som. Chega um dado momento da caminhada em que ele sente o peso da cruz, só da parte horizontal. Cristo cai. E um homem chamado Simão de Cirene vem, pega no braço dele e ajuda ele a carregar a cruz. É Jesus nos ensinando que a caminhada cristã terá momentos em que a cruz irá pesar. Mas no momento em que a cruz estiver pesada, Deus sempre levantará um Simão Cirineu para poder te auxiliar. Está no alto do Gólgota. Parte horizontal da cruz é presa à parte vertical. Então ele é erguido. Satanás tenta mais uma de suas estratégias. E Mateus, no capítulo 28, diz que um dos soldados que está ao pé da cruz olha para ele e diz: ei, se realmente é rei, é filho de Deus, desça da cruz. Mas o texto diz: Jesus não desceu da cruz. Será que você pode dizer para quem está do seu lado: isso foi por nós? Ele está no alto da cruz. Satanás está batendo com um joelho no outro no inferno. Satanás está tremendo de medo no inferno. Porque talvez a mente tente de tudo, mas mesmo assim ele conseguiu subir na cruz. Mas eu vou tentar a última das minhas estratégias. Ele enche o coração de um dos ladrões
que está com ele naquele momento de aflição. O ladrão olha para ele e diz: se o Senhor realmente é rei, salve a si mesmo, salve também a nós. Só que até então ele está na posição de ouvir. Ele não pode falar. O que acontece? O que acontece é que Deus decide então encher o coração de alguém. E Deus enche o coração do ladrão que está do outro lado. O ladrão olha para o outro e diz: ó, meu amigo, nós estamos aqui porque merecemos estar aqui. Mas este homem, da cruz do meio, mal algum ele fez. E ele tem uma revelação, ele diz: Senhor. Ele está dizendo, está na cruz, mas continua sendo Senhor. Lembra de mim quando entrares no teu reino. É ele dizendo, além de ser Senhor, também continua sendo o rei no alto da cruz. E Jesus olha e fala, até agora eu fui ovelha, mas agora é hora de eu ser sacerdote. Por quê? Porque se a minha missão é resgatar a humanidade, então Satanás toma essa. Ei, ladrão, ainda hoje você estará comigo no paraíso. É Jesus olhando e dizendo, a minha missão é resgatar a humanidade, então eu vou cumprir a missão. Ele está na cruz. O ladrão está olhando e está dizendo, ele é verdadeiramente justo. Meus irmãos, eles tentaram denegrir a imagem do nosso Cristo de várias formas. Até mesmo um seriado da Netflix colocou uma série que estava tentando denegrir a imagem do nosso Cristo. Palco de Hollywood. Tentaram denegrir a imagem do nosso Cristo. Uma escola de samba de São Paulo, chamado Gaviões da Fiel, colocou no palco do carnaval, na Avenida Paulista, 2 atores. Um simbolizando Cristo, outro simbolizando Satanás. E o chicote estava na mão do ator que simbolizava Satanás. E ele dava chicotadas em Cristo, como se fosse Satanás que batesse nele. Sendo que Isaías, no capítulo 53, a Bíblia está escrita, ferido de Deus, agradou ao Pai, moeu. Tentaram denegrir a imagem do nosso Cristo. Um certo ator brasileiro que não está mais entre nós, em um dos seus filmes, ele disse que se Cristo viesse no século 21, Cristo certamente faria parte do movimento LGBT. Mas deixa eu dar uma notícia para alguém aqui essa noite. O Cristo da Netflix não é o nosso Cristo. O Cristo do palco do carnaval não é o nosso Cristo. O Cristo da porta dos fundos não é o nosso Cristo. O Cristo do Hollywood não é o nosso Cristo. Sabe quem é o nosso Cristo? Nosso Cristo é aquele que Pedro andou com ele por 3 anos e meio. Essa é a maior mensagem da Bíblia, é a maior mensagem. Pedro andou com ele por 3 anos e meio e Pedro disse, ele é verdadeiramente santo. A Bíblia diz que a mulher de Pilatos olhou para Pilatos e disse, ó, meu marido, ai de você se o sangue deste homem recair sobre a sua mão, porque este homem é verdadeiramente justo. Quem é o nosso Cristo? É aquele que Isaías no capítulo 6, os querubins estão voando, os serafins estão voando ao redor do trono, estão olhando para o trono e estão dizendo, aquele que está no trono é santo, aquele que está no trono é santo, aquele que está no trono é santo, e toda a terra está cheia da sua glória.
Quem é o nosso Cristo? É aquele que os 24 anciões do Apocalipse tiram a coroa da cabeça, joga a coroa no chão, olha para o trono e diz: toda a honra, toda a glória seja dada para aquele que está no trono. Meus irmãos, se nem as portas do inferno prevaleceram, quem dirá a porta dos fundos? Já acabou faz tempo. O nosso Cristo, Ele é santo, Ele é santo. E a minha pergunta é: quem é Ele para nós aqui essa noite? Quem é Ele para nós aqui essa noite? Será que Ele é aquele verdadeiro que veio montado em um jumentinho, mas na sua segunda vinda virá montado em um cavalo branco? A sua coxa vai estar escrita: Rei dos Reis, Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Ele está no alto da cruz. Ele agora não está mais na posição de ovelha. Ele está na posição de sacerdote. Se como ovelha ele era necessário ficar em silêncio, como sacerdote era necessário que ele falasse. Se como ovelha era necessário o silêncio, como sacerdote era necessário que ele falasse. Porque o sacerdote saía da tenda e dizia: encobertos estão os pecados. Mas Jesus não veio para acobertar. Jesus veio para perdoar. Ele está no alto da cruz. Vive comigo esse momento. Ao encher o pulmão de ar, firmar o seu corpo, a resistência que ele tinha para segurar o corpo são os pregos na mão. Imagina ele fechando as mãos nos pregos, firmando os pregos que estão nos pés, enchendo o pulmão, enchendo o peito. Talvez quem estava embaixo não conseguiria compreender o que estava acontecendo, mas Satanás e seus demônios já estavam distantes, porque agora ele se manifestou como sumo sacerdote. E ele enche o peito. E no grego ele grita: tetelestai. O que é tetelestai? Tetelestai é a tradução do termo grego que significa está consumado, está pago. Essa expressão era utilizada somente em 3 ocasiões no tempo de Cristo. E a primeira ocasião que se utilizava o termo tetelestai era quando um pintor terminava sua obra. Ele vinha no rodapé do quadro, colocava a cera e com seu anel ele carimbava. E o carimbo estava escrito tetelestai, dizendo: terminei a obra. Segunda ocasião que se podia utilizar o termo tetelestai era quando um exército, este exército ia até a guerra. Porventura este exército retornasse vencedor na batalha, colocava-se o atalaia para ir à frente. Se colocava aos portões da cidade e ele gritava: tetelestai. E quem estava no muro abria os portões. Entendia, o exército está voltando vencedor. Terceira e última ocasião que se podia utilizar o termo tetelestai era quando alguém adquirisse uma dívida. Se porventura eu, Eduardo Domingos, assumisse uma dívida, não tinha cartão de crédito, boleto bancário, as irmãs iam passar prova. Se eu herdasse uma dívida, aquele a qual eu estivesse devendo, ele poderia ir na parede da minha casa e escrever Eduardo Domingos, embaixo, devedor. Mas se eu pagasse a dívida, ou se alguém herdasse a dívida no meu lugar, tirava-se o nome de devedor.
e escrevia Tetelestai, dizendo: a dívida foi paga. Quando Cristo está no alto da cruz gritando Tetelestai, ele está enviando 3 mensagens. A primeira mensagem que ele envia é: eu vim com uma missão. E qual é a missão? Resgatar a humanidade. Mas no alto da cruz, eu estou cumprindo a missão. Mas ele não está somente cumprindo a missão, ele está dizendo: eu vim para uma guerra. E dessa guerra eu não estou voltando perdedor, mas dessa guerra eu estou voltando vencedor. Há aproximadamente 650 anos antes deste acontecimento, Davi no Salmo 24, ele tem a revelação a partir do verso 7, onde ele grita dizendo: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas internas, e entrará o Rei da Glória. Quem está no muro pergunta: quem é esse Rei da Glória? E a resposta é: o Senhor dos Exércitos, Deus poderoso na guerra. Ele é o Rei da Glória. Ele não está somente cumprindo a missão, ele não está simplesmente vencendo a guerra, mas ele está dizendo: havia uma dívida contra nós, mas no alto da cruz ele está dizendo: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A dívida era nossa, mas está paga, está paga, está paga. Você pode erguer suas mãos, porque a dívida foi paga. Você pode abrir os lábios, porque foi pago, foi pago, foi pago. O céu não olha para nós no culto e vê quantos dígitos tem na nossa conta bancária. O céu não olha para nós no culto e vê se tem chave de casa própria ou de carro próprio. O céu não olha para você e vê qual foi o seu meio de transporte para chegar aqui essa noite. O céu olha para você e entende que o Filho de Deus, o Filho de Deus, derramou o seu sangue para pagar a sua dívida. Satanás, em um culto como esse, talvez ele sopra na mente de pessoas, e a palavra dele é: não dá glória, não adora, porque você pecou. Em um culto como esse, pessoas veem outras voando, tá doidinho para sentir, mas quando vai adorar, a acusação vem na mente. Só que eu vim pregar. Calabachu. E eu vim com o alvará de Deus na mão. Alabacalachu. E o alvará está dizendo que o mais valente já chegou. Calassubriacaia. E eu não sei se aqui vocês acreditam em visão. Eu acredito porque eu tenho. Mas eu estou vendo aqui o sangue dele passando numa espécie de um véu. Eu vejo Deus convidando pessoas: dá um glória na cara do diabo aí, porque essa noite não é noite dele te acusar, não. Calachória. Eu vim pregar para os libertos. Ei, Satanás, você perdeu mais uma. Perdeu mais uma. Porque eu vim pregar para aqueles que estão debaixo do sangue. Há poder no sangue. Há poder no sangue. Há poder no sangue. Eu encerro. Ele está no alto da cruz. Ele diz: está consumado. Em seguida ele expira. Seu espírito é entregue ao Pai. Mas é necessário que algo aconteça no mundo físico. O que é? É que o sangue seja derramado. Porque era necessário molhar o altar.
também os pés do altar. E até então ele molhou o alto, molhou as laterais, molhou a base, os 4 cantos, assim como molhava a Arca da Aliança. Mas faltava derramar o sangue no chão. O soldado romano chega nele com a lança, vai na lateral dele e fura. E João no capítulo 16, 17, ele escreve dizendo que saiu sangue e depois água, e o sangue foi derramado nos pés do altar. O seu corpo é tirado da cruz. Jesus não tinha um sepulcro para ele, mas um dos seus discípulos, José de Arimateia, pega um sepulcro virgem da sua família e manda colocá-lo. Eu já vi teólogos dizerem, pastores, que Jesus foi tão miserável que nem dinheiro para comprar um sepulcro ele tinha. Mas a minha pergunta é, para que ele faria um investimento tão alto em algo que ele passaria só 2 noites? Eles deveriam passar pelo processo de embalsamar o corpo. O que é embalsamar? Passar um óleo, passar 2 bandagens de faixa, cintura para baixo, cintura para cima. Mas o dia do judeu termina quando o sol se põe. Em contraponto, começa quando o sol nasce. Cristo morre já tarde. Não daria tempo de embalsamá-lo. Então o que eles fazem? Eles enrolam uma faixa, conduzem ele até o sepulcro. O sábado é o sábado do silêncio. É o sábado onde um judeu mal enche um copo de água, porque é considerado serviço. Então é considerado o sábado do silêncio. Mas Pilatos teme que os discípulos vão até o sepulcro para roubar o corpo. Ele rola uma pedra e coloca o selo do governador. É um domingo pela manhã. Lucas no capítulo 24 registra que as mulheres estão indo ao sepulcro para poderem embalsamar o corpo, fazer o que não deu tempo de fazer na sexta. Elas estão levando especiarias, óleos e bandagem de faixas. Mas a Bíblia registra-nos que elas estão observando de longe. O quê? Que a pedra foi removida. Marcos é muito veemente nas suas palavras, e Marcos diz que elas estão pelo caminho, dizendo, e a pedra? A pedra são 10 homens para rolar. Quem vai rolar a pedra? E o questionamento delas é, quem vai remover a pedra? Elas estão questionando na terra algo que o céu já havia feito. Elas observam de longe que a pedra foi removida. A Bíblia diz que Pedro, o mais impossível dos discípulos, entra correndo dentro do sepulcro. E a corrida de Pedro é entrar dentro do sepulcro e observar que o lençol, Lucas no capítulo 24 registra, está posto à cabeceira da cama. Existe uma visão cultural e profética nisso. O judeu preza muito pela hospitalidade, em receber bem um hóspede. E quando se recebia um hóspede em casa, se este hóspede cobrisse toda a cama com lençol, ele estava dizendo, eu vim dormir aqui, mas não passe o quarto para outro, porque eu vou voltar para passar mais uma noite. Mas todas as vezes em que o hóspede dobrasse o lençol, colocasse a cabeceira da cama, ele estava dizendo, eu vim, eu dormi, fui muito bem recebido, mas pode passar o quarto para outro, porque eu não vou voltar para passar mais uma noite. A Bíblia diz que o lençol está posto à cabeceira da cama. É Jesus dizendo, eu fiquei de sexta para sábado.
Eu fiquei de sábado para domingo. Mas pode alugar o quarto para outro? Porque eu não volto para passar mais uma noite aqui. Eu não volto para passar mais uma noite aqui. Sabe por quê? O nosso Jesus ressuscitou. Ressuscitou. Meus irmãos, a nossa religião carrega um privilégio. Qual é o privilégio da nossa religião? É que se sairmos hoje e formos aos Estados Unidos, nos Estados Unidos existe um sepulcro, onde a lápide do sepulcro está escrita: aqui jaz os restos mortais de Dr. Russell. Quem foi Dr. Russell? Pai dos Testemunhas de Jeová. Lá dentro existem os restos mortais dele. Se formos dos Estados Unidos à França, também tem um sepulcro. A lápide está escrita: aqui jaz os restos mortais de Allan Kardec. Quem foi Allan Kardec? Precursor da cultura espírita do mundo. Lá dentro tem os seus restos mortais. Se sairmos da França, formos até a Índia, lá na Índia também tem um sepulcro. E a lápide está escrita: aqui jaz os restos mortais de Siddhartha Gautama. Quem foi ele? O Buda. Se sairmos da Índia, voltarmos até o Brasil, em Juazeiro do Norte, existe um sepulcro onde a lápide está escrita: aqui jaz os restos mortais de Padre Cícero. Quem foi ele? Padinho Cícero, precursor da cultura umbandista aqui no Brasil. Mas se você fizer uma rápida pesquisa aí, Jerusalém, Jardim do Túmulo, você perceberá que o Jardim do Túmulo, túmulo de Cristo, é uma porta e ao redor são várias gavetas. Uma porta e várias gavetas. Por quê? Porque as gavetas são para aqueles que morrem, são postos deitados na gaveta. Mas o sepulcro de Cristo não é uma gaveta. O sepulcro de Cristo é uma porta. Mas por que uma porta? É porque ele até entrou deitado. Na sexta, ele entrou deitado. Mas no domingo pela manhã, ele veio escrever uma nova história. E a história é: tem muita gente que adora o que morreu e continua morto. Mas nós não adoramos o que morreu e continua morto. Nós adoramos o que morreu, mas ressuscitou. E ele está vivo. Ele está vivo. Esse é o diferencial da nossa religião. Porque religiosos pelo mundo adoram a homens que após a sua morte foram divinizados. Mas a nossa religião não é de um homem que foi tornado Deus. A nossa religião, Paulo diz que é de um homem, de um Deus. Muitos adoram a homens que se tornaram deuses. Mas nós adoramos um Deus que decidiu se fazer homem, habitou entre nós, e ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele esvaziou de si mesmo, assumindo a forma de servo, e sendo obediente até morte, morte de cruz. Mas também Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que se curve a todo ser no céu, todo ser na terra, todo ser debaixo da terra, e que ao nome do Senhor Jesus seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A minha palavra profética é para quem pode levantar a mão direita para cima. Só que eu estou achando que para Jesus a mão direita é pouca. Pode levantar a mão esquerda. Mas eu estou achando que ficar sentado é muito pouco. Porque quem está preso está amarrado. Quem está preso está acorrentado. Se você observar, quem está acorrentado não pode levantar as mãos. Só que o sacrifício de Cristo na cruz
te permitiu levantar as mãos, porque você foi livre. Você foi livre. E essa noite eu vim profetizar, é culto de libertação. E o único que pode libertar é aquele que tem os olhos como chama de fogo. É aquele que tem os pés como latão reluzente que saiu da fornalha. O único que pode libertar é aquele que tem um cinturão que cruza o seu peito. O único que pode libertar é aquele que tem uma espada de 2 fios que sai da sua boca. E ele está dizendo: Satanás perdeu na tua casa. Perdeu. Há poder no nome de Jesus. Essa noite eu estou pregando a um grupo seleto de pessoas. Alguém que entrou aqui, que você entende que você precisa viver algo novo com Deus. E que você entende que tem coisas que te prendem. E que você precisa ser solto. O primeiro grupo de pessoas que eu transmito o convite essa noite é para você que está afastado. É para você que está distanciado. E é para você que nunca aceitou o sacrifício de Cristo. Só que você precisa cumprir 3 requisitos. O primeiro é, se Deus falou. O segundo é, se a palavra falou. O terceiro é, se o Espírito te tocou. Se você não cumprir nenhum desses 3, eu não quero que você venha. Porque se você vier sem cumprir um desses 3, você virá por emoção. Se você vir por emoção, certamente você terá que vir outras vezes mais. Mas se a palavra falou, se Deus falou, se o Espírito te convenceu, e você está aqui essa noite, você precisa reatar a aliança. Você precisa aceitar a Cristo novamente. Você precisa se reconciliar. Você talvez pode estar constrangido, mas diga para quem está do seu lado: me acompanha. E eu quero que você venha até a frente. Se Deus falou, se a palavra falou, se o Espírito Santo tocou você, e você entende, eu preciso reconciliar, eu preciso reatar minha aliança. O meu convite é para você: saia do seu lugar, venha a Cristo essa noite. O altar te convida, não para te constranger, mas para escrever uma nova história para você. Pai querido, essa noite preguei a sua palavra, e é possível que tenham pessoas que estejam presas no mundo espiritual, mas pelo nome de Jesus, correntes sejam quebradas agora. Pelo nome de Jesus, grilhões sejam despedaçados agora. Solte essas pessoas do mundo espiritual. Olha do seu lado e veja se tem alguém. Estenda o convite a ela e pergunta a ela: eu te acompanho. Seja o sirineu na vida dessa pessoa. Fala para ela: eu te acompanho. Eu estou com você. Aqui nós somos uma família. Não é uma família de pessoas perfeitas. É uma família de pecadores que estão atrás do arrependimento. Cabe mais um. Nós temos alguém? Esse primeiro convite é para você que está afastado, para você que está distanciado dos caminhos do Senhor. Espírito Santo, busca. Espírito Santo, busca. Espírito Santo, salva. Salve, Espírito Santo. Nós temos alguém. O convite está aberto. Eu vou insistir porque tem alguém.
Espírito Santo salva. A igreja entra comigo na intercessão. Espírito Santo. Tem um jovem no corredor. Se fosse para pregar tudo de novo e suar tudo de novo, por essa alma eu faria tudo de novo, pegaria o trânsito todo de novo, suaria todo de novo. É minha mãe que lava a roupa mesmo? Oh, glória. Nós temos mais alguém? Nós temos mais alguém para Cristo? Nós temos mais alguém para Cristo? Nós temos mais alguém? Estenda o convite para quem está do seu lado. Estenda o convite para quem está do seu lado. Não temos, mas o céu já está em festa. Você pode dizer glória? O meu segundo convite é para você que está aqui essa noite. Irmã, Deus abençoe. Deus abençoe. Meu segundo convite é para quem está aqui essa noite. Talvez você entenda, eu preciso urgentemente de áreas da minha vida que a libertação de Deus alcance. Eu preciso urgentemente que áreas da minha vida o Senhor venha com libertação. Talvez é sua vida espiritual. Talvez sua vida profissional, seu relacionamento familiar. Talvez seja seu convívio social, vida financeira, quaisquer que sejam as áreas. Mas você precisa que Deus solte coisas que estão prendendo estas áreas. Meu convite é para que você saia do seu lugar essa noite. Venha à frente receber a oração. Nós temos mais uma vida para Jesus aqui. Você pode dizer glória? Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Cadeias quebrar, 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 cadeias quebrar. Ainda com os olhos fechados, toda a igreja. Vamos ver se eu mandar um pouquinho para nós de retorno. Vou deixar só o fundo do instrumento, tá? E a igreja com os olhos fechados. Estenda suas mãos aqui em direção a essas almas que estão aqui. Pastor Eduardo, sabe aquela convicção ainda que existe mais fruto ainda? A igreja ainda com os olhos fechados. O pastor na pregação foi muito bem claro, é uma batalha espiritual e precisamos dos soldados nesse momento. Começa a liberar palavras do mundo espiritual para que almas sejam soltas. Você é profeta, ore ao Senhor. Eu sinto pelo Espírito de Deus, tem mais almas ainda para se render. Hoje é uma noite de conserto, reparação do altar, vai descer fogo. Ore ao Senhor. Incendeia, incendeia, profetiza, dá uma ordem no mundo espiritual. Libera aquilo que o Espírito de Deus te colocar a fazer. Comece a orar agora, comece a orar. Pai, nós damos uma ordem no mundo espiritual. Que todos os dados inflamáveis do maligno sejam agora retrocedidos no poder do Evangelho. O teu sangue, Pai, ele nos cobre e nos protege.
ainda orando, ainda orando, ainda orando, ainda orando, ainda orando. Faça a sua obra, Senhor. A igreja é tua, ela te pertence, Senhor. A tua palavra foi semeada, e é o Senhor que dará o crescimento. Ainda orando a igreja, na direção